Olá, nós somos do Grupo PET Engenharia Elétrica do Cefet-MG Campus Nepomuceno. Sejam bem-vindos à aula 5 do curso de Nivelamento em Matemática. Na aula de hoje, iremos tratar sobre potências. Iremos abordar as principais definições e propriedades de potências. E ao final do conteúdo, apresentaremos alguns exercícios para ajudar na fixação da matéria. Inicialmente, iremos definir o conceito de potenciação. Quando um número precisa ser multiplicado várias vezes por ele mesmo, dá-se o nome de potenciação, assim também chamado de exponenciação. A operação visa facilitar a multiplicação de uma série de números iguais. Dessa forma, ao abreviar uma sequência numérica com fatores iguais, utilizamos a representação a elevado a n. Neste sentido, a se refere a um número real, enquanto n é um número natural. Ou seja, em uma potenciação existe a base, o expoente e a potência. Assim, quando se tem uma sequência de vários números, a potenciação serve para simplificar os cálculos no momento da multiplicação e divisão. Em síntese, simplificar a sequência de fatores iguais parece fácil. Porém, a potenciação expressa algumas propriedades que devem ser analisadas, sendo estas pontos importantes para que os erros sejam evitados. Aqui, podemos observar uma potenciação simples. 5 elevado a 3 é igual a 125. 5 representa a base da nossa potenciação, o 3 o expoente e o 125 é a potência. Para se ter uma ideia, a potenciação de uma sequência de fatores iguais é expressa da seguinte forma: 4 elevado a 3. 4 é a sequência de fatores iguais, que é repetida 3 vezes, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4, que nos retorna o valor de 64. 5 ao quadrado é uma sequência de fatores iguais de número 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Agora, iremos tratar das propriedades de potências. Em relação a uma potenciação, deve-se observar as seguintes características. Expoente igual a zero, o resultado será sempre 1. Como no exemplo, 9 elevado a zero é igual a 1. Isso acontece porque qualquer fator elevado a zero sempre será 1. Se a potência possuir o expoente igual a 1, o resultado será sempre o valor da própria base. Como no exemplo, 9 elevado a 1 é igual a 9. Isso acontece porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será sempre negativo. Como no exemplo, menos 3 elevado a 3. Essa é uma potenciação onde o fator que se repete é o menos 3. Quando se tem uma multiplicação de números negativos em uma quantidade ímpar, seu resultado será sempre negativo. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. Quando a base for negativa e o expoente par, o resultado será sempre positivo. Como no exemplo, menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, e menos vezes menos é mais. Caso o expoente seja negativo, inverte-se a base e o sinal do expoente. Como no exemplo, 2 elevado a menos 4. Neste caso, 2 é a base. Ao inverter a base, temos 1 sobre 2. Devemos também inverter o sinal do expoente. Como era menos 4, agora ele é 4. 2 elevado a menos 4
é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Quando a base da potenciação é uma fração, o numerador e o denominador são elevados ao expoente. Como no exemplo, 2 sobre 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 3 é 27. Caso o expoente seja uma fração, pode-se então transformá-lo em uma raiz. Como no exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2. Nesse caso, mantém-se a base, que é 4. O denominador do expoente vira a raiz e o numerador do expoente vira a potenciação da base. Então, 4 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 elevado a 1. Para que a multiplicação entre potências de mesma base seja feita, é necessário conservar a base e somar os expoentes. Como no exemplo, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Mantemos a base, que é o 5, e somamos os expoentes, 2 mais 3. Obtemos 5 elevado a 5. Já em relação à divisão, a base também permanece a mesma. Porém, diferente da multiplicação, aqui os expoentes são subtraídos. Como no exemplo, temos 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Mantemos a base, que é o 5, e subtraímos os expoentes, 3 menos 2, resultando assim em 5 elevado a 1. Para elevar uma potência a um novo expoente, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, 5 elevado a 5 elevado a 5. Mantém-se a base, que é o 5, e multiplica os expoentes, 5 vezes 5. Sendo assim, ficamos com 5 elevado a 25. Vamos agora apresentar alguns exercícios para ajudar na fixação da matéria. Sugiro que pausem o vídeo após a apresentação de cada enunciado, para tentar resolverem sozinhos. Em seguida, assistam à resolução dos exercícios. Questão 1. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é igual a 78.125, qual o resultado de 5 elevado a 8? Para resolver essa questão, vamos definir que 5 elevado a 8 é igual a 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 1. Já que multiplicação entre potências de mesma base, deve-se manter a base e somar os expoentes. Sendo assim, essa afirmação é verdadeira. Segundo o enunciado, 5 elevado a 7 é igual a 78.125. Então, basta substituirmos esse valor na nossa expressão. Ficamos então com 5 elevado a 8 é igual a 78.125 vezes 5 elevado a 1. Resolvendo então essa conta. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, é 5 e vai 2. Já com esse número, podemos descartar a opção A e a opção D, sobrando então somente a B e a C. Vamos continuar o cálculo. 5 vezes 2 é igual a 10. Com os 2, 12. Então, vai 1. Com esse número, podemos descartar também a opção C. Então, já sabemos que a resposta é a B. Mas vamos terminar o cálculo mesmo assim. 5 vezes 1 é igual a 5. Mais 1, 6. 5 vezes 8, 40. 0 vai 4. 5 vezes 7, 35. Mais 4, 39. Então, a resposta é 390.625. Então, realmente, é a letra B. Questão 2. As potências menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4, sem parênteses, são iguais ou diferentes? E qual é o resultado? É muito importante levarmos em consideração
sinal de parênteses em todos os tipos de cálculo. Vamos resolver então. No primeiro caso, temos menos 2 entre parênteses elevado à quarta. Nesse caso, a base é menos 2. Lembrem-se da propriedade que fala que, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado sempre é positivo. Sendo assim, menos 2 entre parênteses elevado à quarta é igual a 16. No segundo caso, temos simplesmente menos 2 elevado à quarta. Nesse caso, a base é 2. 2 elevado à quarta é 16. Entretanto, o sinal de menos está fora do parênteses, como podemos ver na resolução. Sendo assim, o resultado é negativo. Dessa forma, as potências menos 2 entre parênteses elevado à quarta e menos 2 elevado à quarta são diferentes, e os resultados são 16 e menos 16, respectivamente. Questão 3. O valor da expressão 20x elevado a 3 mais 2x ao quadrado vezes y elevado à quinta para x igual a menos 4 e y igual a 2 é. Neste caso, basta simplesmente substituir os valores de x e y na equação. Sendo assim, teremos 20 vezes menos 4 elevado a 3 mais 2 vezes menos 4 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5. Em seguida, basta realizarmos os cálculos. Inicialmente, temos menos 4 elevado a 3. Lembrando da propriedade, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado também será negativo. Sendo assim, menos 4 elevado a 3 é menos 64. No próximo caso, temos menos 4 elevado a 2. Sendo assim, a base é negativa e o expoente é par, então o resultado será positivo. Menos 4 elevado a 2 é 16. Por fim, temos 2 elevado à quinta, que é 32. Temos, então, 20 vezes menos 64, mais 2 vezes 16, vezes 32. Temos, então, resolvendo os cálculos, menos 1.280 mais 1.024. Por fim, o resultado é menos 256. Nesse caso, a resposta é a letra D. Questão 4. 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2, tudo isso dividido por 3 elevado à quarta, é igual a... Para resolver esse exercício, iremos aplicar, inicialmente, a propriedade de multiplicação entre potências de mesma base. No denominador, temos 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2. Neste caso, mantém a base e soma os expoentes. Sendo assim, a base é 3 e os expoentes são 6 e menos 2. Então, ficamos com 6 mais o menos 2, ou seja, 6 menos 2, que é 4. Obtemos, então, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Na divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Sendo assim, a base é 3 e os expoentes são 4 e 4. 4 menos 4 é 0. Então, temos 3 elevado a 0. Lembrando da propriedade, qualquer número elevado a 0 resulta em 1. Então, a resposta é a alternativa B. Questão 5. O valor de 0,3 elevado a menos 1 mais menos 27 elevado a 0,333 é. Antes de solucionarmos essa expressão, é interessante reescrevê-la de uma maneira diferente, para facilitar os cálculos. Podemos reescrever o 0,3 como uma divisão, 3 sobre 10. 0,333, enquanto uma dízima periódica, pode ser escrita como 3 sobre 9. Podemos também
substituir o menos 27 por menos 3 ao cubo. Sendo assim, a expressão fica desse modo: 3 sobre 10 elevado a menos 1, mais menos 3 ao cubo elevado a 3 sobre 9. Inicialmente, iremos utilizar a propriedade que fala sobre expoentes negativos. Neste caso, temos 3 sobre 10 elevado a menos 1. Segundo a propriedade, devemos inverter a base e alternar o sinal do expoente. Sendo assim, teremos 10 sobre 3 elevado a 1. No segundo caso, iremos utilizar a propriedade que fala sobre frações no expoente. Essa propriedade diz que uma potência onde o expoente é uma fração pode ser transformada em uma radiciação, onde o denominador se torna a raiz e o numerador se torna o novo expoente. Sendo assim, mantemos a base, que é menos 3 elevado ao cubo, e transformamos essa potência em uma radiciação. Temos então raiz nona de menos 3 ao cubo elevado a 3. Continuando então com os cálculos, 10 sobre 3 elevado a 1 é igual a 10 sobre 3. Quando temos uma potência de uma potência, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Ou seja, menos 3 ao cubo é a mesma coisa que menos 3 elevado a 3 vezes 3. Sendo assim, temos menos 3 elevado a 9. Reescrevendo, temos 10 sobre 3 mais a raiz nona de menos 3 elevado a 9. A raiz nona de menos 3 elevado a 9 é a mesma coisa que menos 3. Sendo assim, temos 10 sobre 3 mais o menos 3. Resolvendo, então, temos 10 menos 9 sobre 3. O resultado, então, é 1/3. E assim, chegamos ao fim da aula 5. Caso tenha surgido alguma dúvida sobre o conteúdo, deixe nos comentários que iremos responder. Muito obrigada pela sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. O Grupo PET Engenharia Elétrica deseja bom estudo a todos.